Olá para você, muito boa tarde. Está começando mais um BMC Estoque com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira então os destaques desta terça-feira. Hoje é 5 de outubro. Produção industrial cai 0,7% em agosto, terceira queda consecutiva. Local Web fecha acordo para aquisição de plataforma para influenciadores Squid. Polícia Europeia prende integrantes de grupo de ransomware na Ucrânia. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. E eu começo o programa desta terça trazendo aqui a minha companheira de bancada de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde para você, Daniel, e a todos que estão nos acompanhando. E hoje a gente vai falar das principais notícias que estão impactando o mercado. E a gente também entrevista a Aline Ismanioto, analista de agronomia da Plus Capital. E além também dos gráficos do Alex André, que traz algumas análises ao vivo pra gente, né, Dani? É isso aí, Hanna. Eu tava colocando aqui, pode me colocar aqui, não tem problema. Eu tava bem colocando, juntinhos. Mas o pessoal ali demorou para me colocar, para me tirar da tela, e eu não consegui arrumar o Profit aqui, ó. Agora eu coloquei, ó. Ah, garoto. É isso aí. Ainda ficou torto a Renata me falando. Mas tudo bem, é o que deu para fazer agora. Mas vamos lá para os números do mercado, então, nesse momento. O Ibovespa subindo 0,92% aos 111.406 pontos. E a gente vai aqui para o nosso telão do Profit Pro da Neológica para saber como é que está a situação nesse momento. Olha só aqui, Petri 4, Petrobras com mais 2,0508 agora. A Vale aqui subindo 0,12. Itaú Unibanco subindo 3,86%. Tem PetroRio aqui com 3,76%. Bradesco 2,60%. BBA aqui com... BB Seguridade, ó, 3,87%. BID11, o Interbanco com mais 1,81%. Magazine Luiza 1,31%. Petri 3 aqui 2,38%. Para cá, JBS 3,35%. Tem também a B3 com 0,16%. A Companhia Siderúrgica Nacional com 0,90%. Tem também a Uzi Minas aqui com 1,50%. Vamos ver aqui, Via com 2,86%. Para cá, aqui a gente tem Braskem 3,33%. Tem Klabin com 0,06%. Tem também Eng com 0,07%. E as quedas nesse momento, a gente vê aqui Natura com menos 2,33%, CVC caindo 2,93%, VEG caindo 1,50%, Suzano Papel caindo 1,31%, Açaí 0,38%, agora 0,78%. Tem também BR Malls caindo 1,36%, Embraer caindo 2,91%, Semig caindo 0,99%, deixa eu ver quem mais aqui, Eneva caindo 0,71%, Gol caindo 1,49%, aqui embaixo já está a ESA 0,47%, Cirela caindo 0,39%, esses são os papéis que a gente separou nesse momento para passar para vocês. E o dólar subindo, o dólar está subindo agora 0,44% aos R$ 5,48, mas tem mais números, né, Hanna? Pois é, Dani, vamos aproveitar então para fazer um giro internacional, começando lá pelas bolsas estrangeiras. Eu estou vendo aqui DAX na Alemanha subindo 1,02%, FTSE no Reino Unido também subindo 0,95% e CAC na França com ganhos de 1,52%. Já as bolsas norte-americanas também configuram altas, ganhos nesta terça-feira. Dow Jones está subindo 1,18%, S&P 500 subindo 1,29% e Nasdaq subindo 1,36%. O Dani já falou do dólar, eu vou ver aqui como é que está o petróleo. Petróleo Brent subindo 1,91%,
sendo comercializado a $82 o barril, e o petróleo WTI está subindo agora 2%, acabou de virar, está sendo comercializado a $79 o barril. E a gente segue de olho, né, no cenário lá fora. A Europol, a polícia europeia, comunicou a prisão de 2 operadores de ransomware na Ucrânia. A prisão faz parte de uma investigação sobre um grupo organizado de crimes cibernéticos que atacavam grupos industriais na América do Norte e também na Europa. A gente traz agora a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli, que está acompanhando essa operação. Giovanna, boa tarde para você. Explica para a gente como é que aconteceu. Essa é uma vitória aí do Grupo Internacional de Combate ao Cybercrime, né? Os integrantes operadores de ransomware não tiveram seus nomes divulgados e também o grupo ao qual pertencem. As informações divulgadas pelas autoridades vêm com a informação de que eles cobravam entre 5 milhões e 70 milhões de euros para restaurar arquivos danificados. A Europol divulgou ainda que foram apreendidos uma grande quantidade de dinheiro em espécie, carros de luxos, também 1,3 milhão de dólares em criptomoedas. A equipe da Europol contra crimes cibernéticos envolveu ainda na investigação autoridades da Ucrânia, França, Estados Unidos e também a Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal. Desde os ataques da Colonial Pipeline e também da JBS, esse tema ganhou mais atenção aí das autoridades governamentais e de segurança, né? Como parte do mês da cibersegurança, ontem o presidente americano Joe Biden organizou uma reunião com 30 países para que sentem, conversem, debatam o assunto e criem medidas efetivas para o combate ao cybercrime. Lembrando que os países do leste europeu não participam de nenhum acordo internacional dos setores de comunicações e cibersegurança e continuam sendo o foco de origem desses ataques e também de origem de ataque de ransomware e de cybercrimes. Então, estão no foco e vão receber pressões deste grupo que está sendo formado aí com os Estados Unidos e mais 30 países. Daniel, Hanna. É isso aí. Agora, outra notícia, Giovanna, que continua repercutindo é o vazamento de óleo na costa do sul da Califórnia, que pode ter sido causado por uma âncora de um barco que atingiu um oleoduto submarino e o rompeu. Eu queria saber se as autoridades federais e estaduais já iniciaram uma investigação criminal sobre esse vazamento dos galões. Sim, já iniciaram, Daniel. Estão sendo feitas ainda as avaliações dos estragos, né, e do alcance desse vazamento. Então, esses 126 mil galões, o vazamento aconteceu na costa de Orange, no condado de Orange, na costa sul da Califórnia, em Los Angeles, nas praias mais populares entre surfistas e banhistas. A suspeita, como você falou, é que o acidente tenha sido provocado por uma âncora que atingiu o oleoduto submarino e causou essa ruptura, né? Quem está envolvido nessa investigação é a empresa Amplify Energy Corp, que tem a administração desse oleoduto. Segundo o presidente executivo, o Martin Whistler, disse em entrevista coletiva que a sua empresa avaliou 8 mil pés de tubos localizados aí a cerca de 4,5 milhas da costa, usando câmeras submarinas controladas remotamente, né? E concluiu realmente que pode ter sido o acidente causado por uma âncora. Isso é muito comum ali na região, porque fica num caminho onde passam navios, né? Ele disse que parece que o vazamento ativo terminou, né? O derramamento que começou no final de semana, no sábado, e que as autoridades estimam mesmo esses 126 mil galões. Como eu falei, âncoras de navios são comuns ali, principalmente em oleodutos que são mais antigos e que não estão enterrados com uma profundidade segura. Autoridades estaduais e federais estão investigando, enquanto as autoridades ambientais estão agindo rapidamente para evitar danos maiores. Mas já falaram que os danos já são irreversíveis, são encontradas aves e peixes mortos pelas praias. Neste final de semana, praias foram fechadas, eventos, já tinha evento ali nas imediações, já foram cancelados. Então, inclusive,
comerciantes, né, o comércio local já está afetado, ou seja, estavam tentando sair, se recuperando da pandemia, agora com esse acidente ecológico grande, né, de grandes proporções. Então, foi uma pá de cal aí em cima do comércio local também. Quero dizer que a mancha de óleo continua migrando para o sul por causa da correnteza, forçando o fechamento de outras praias em Orange County, no porto de Newport Beach. Então, as autoridades da Guarda Costeira, inclusive, estão alertando as pessoas que tiveram contato com esse óleo que procurem unidades médicas, porque ainda não se sabe exatamente qual que é o tipo de óleo e qual é o efeito que ele causa na saúde. E com certeza a gente acompanha todos esses desenrolar, né? Claro que as ações da empresa já caíram, os papéis já despencaram, e a gente acompanha, claro, os reflexos desse acidente ecológico que está afetando e preocupando as autoridades aqui dos Estados Unidos. Com vocês. É uma pena, né, Giovana? Fica uma situação tão triste, né, de acompanhar, né, vendo essa situação, mas a gente espera que pelo menos possa dar uma melhorada, né, nessa situação, né? Resolver não vai resolver completamente, mas pelo menos amenizar essa situação. Obrigado pelas informações, viu, Giovana, pela sua participação aqui no Estoque. A Giovana que volta logo mais no Top News com mais informações aqui pra gente. Beijo, Giovana, até! Até. E a Localweb, ela anunciou hoje acordo para a aquisição da Squid, empresa especializada em conectar influenciadores e criadores de conteúdo às marcas por aproximadamente 176,5 milhões de reais. Adicionalmente, segundo a Localweb, os vendedores vão ter direito a receber eventual earn-out, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita líquida de repasse da Squid, conforme definido no contrato. Fundada em 2014, a Squid atua no segmento de Creators Economy no Brasil e automatiza o processo de identificação, recrutamento, gestão e pagamento de influenciadores digitais, segundo fato relevante à CVM. Atualmente, a base da Squid reúne mais de 100 mil influenciadores e a receita anual recorrente é superior a 100 milhões de reais, com crescimento de triplo dígito em 2021. E a PepsiCo registrou lucro líquido de 2 bilhões e 243 milhões no terceiro trimestre de 2021, segundo informou a empresa hoje em comunicado oficial em seu site. O lucro ajustado por ação foi de $1,60, abaixo do $1,73 esperados por analistas consultados pela FactSet. Ante o mesmo lucro de 2020, o lucro teve queda de 2,85%. Já a receita subiu 11,6% na mesma comparação, a pouco mais de 20 bilhões de dólares. A companhia, no entanto, não elevou, na verdade, o seu guidance para o restante do ano fiscal de 2021. A PepsiCo agora espera ter aproximadamente 8% de crescimento em receita orgânica, ante previsão anterior de 6%. E a produção industrial brasileira caiu 0,7% em agosto, na comparação com julho, na terceira retração mensal consecutiva, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ver os detalhes na reportagem. De acordo com o IBGE, em relação a agosto do ano passado, também houve queda de 0,7%, interrompendo 11 meses seguidos de taxas positivas nessa base de comparação. Com o resultado de agosto, a indústria fica 2,9% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia, e 19,1% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011. O patamar produtivo de agosto é o mais baixo desde julho do ano passado e é equivalente ao registrado em janeiro de 2019.
O resultado veio pior que o esperado. A mediana das estimativas de 28 instituições financeiras e consultorias era de queda de 0,4%. As projeções iam de recuo de 1,2% a alta de 1%. No ano, porém, o setor ainda acumula alta de 9,2%. Em 12 meses, a produção industrial tem avanço de 7,2%, intensificando o crescimento de julho e mantendo trajetória de recuperação, ainda que em ritmo mais lento. A queda registrada em agosto foi disseminada por 3 das 4 grandes categorias econômicas e por 15 dos 26 segmentos pesquisados, puxada principalmente por outros produtos químicos, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, veículos automotores e produtos farmoquímicos e farmacêuticos. E a A3R Petroleum divulgou hoje dados preliminares e não auditados de produção referentes ao mês de setembro deste ano. Segundo o comunicado ao mercado, a produção média diária consolidada dos polos Macau, Rio Ventura e Pescada foi de 8.280 barris de óleo equivalente no período. Desse total, a parte referente à A3R ficou em 7.120 barris de óleo por dia. Ainda de acordo com a companhia, no terceiro trimestre, a produção média diária referente à participação da empresa nesses polos atingiu 6.752 barris, um aumento de 19,8% e 37,8% quando comparado com o trimestre anterior e também com o mesmo período do ano passado, respectivamente. E seguindo, melhor dizendo, com informações sobre o setor de saúde, a rede de hospitais Mater Dei faz a sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com esforços restritos no valor de R$500 milhões. Com emissão em série única e prazo de vencimento em 2028, a remuneração da debênture será definida em procedimento de book building, limitada à taxa DI mais até 1,75%. A empresa informou que os recursos obtidos com a emissão vão ser utilizados para reforço de caixa. De acordo com o grupo, o saldo vai ser amortizado em 2 parcelas anuais consecutivas a partir do 6º ano, a contar da data de emissão, sendo o primeiro pagamento no dia 3 de novembro de 2027 e o último na data de vencimento. E vamos dar uma olhada então em quem está participando aqui do nosso chat. Deu o seu boa tarde, né, Hannah? Pois é, o Helder já está por aqui, o Wagner Gomes também já deixando comentário, Sandro Figueiredo, José Carlos, já todo mundo participando aqui. Quero ver se esse povo aí está deixando like, hein, Daniel? Está compartilhando também a nossa programação. Comenta aí quem já compartilhou aí no grupo. Agora que, né, temos telefone, novamente, redes sociais funcionando, né? Tem que compartilhar a nossa programação. Tele o quê? Tele o quê? Telefone? Telecomunicações. Ah, não, telefone. Programas de telefone, né? Agora já estão funcionando normalmente, então já dá para mandar naquele grupo da família, né? Aquele grupo que tem as tias, os tios que querem saber como é que entram no mundo dos investimentos e não sabem, né, Daniel? Como é que eu faço? Onde eu assisto? Pois é, aqui na BMC, gente. Então... A gente aprende também, né? O pessoal estava respondendo agora há pouco a enquete promovida pela Paula Moraes no BMC News sobre o BMC Agro. Aqui o pessoal ainda comentando. Deixa eu ver aqui, ó. O Helder falando 1 hora de BMC Agro. Eu acho que é o justo, viu? Mas eu acho que não vai rolar, não. O Davi Alvarenga colocou hashtag Daniel Agro. Lucas Barros dando seu boa tarde também, o manobrista da Ferrari do Saravale. Fenomenal. Esse eu queria conhecer, olha, esse eu queria saber quem é. Esse e o Padeiro Trader. Padeiro Trader. Gustavo dando boa tarde aqui também. Lambert Souza falando. Não vou nem ler isso. O Atílio Felipe Neto, o Lucas Barros, também Sandro Figueiredo, Ronaldo Fernandes, João Guzmão. Não dá, tem coisa que não dá pra ler, gente. É município, né? Quem tem limite é município, porque chat... aqui...
João Guzmão mandando seu abraço aqui pra gente. Sandro Figueiredo, valeu, gente, obrigado. Peter Santana, sempre aqui com a gente, falando acabou com a Hanna, tadinha. Tem problema não, Peter. Merece. A PLR dele vem pra mim aí, já conversei aqui com a nossa querida Nicole. Ali um beijo pra você, Nicole, nossa querida do RH aqui. Já tá tudo combinado. O Helder falando, Hanna, nossa Dakota Johnson. É isso aí, grande Dakota Johnson. Nada como, né, um babyliss, né, gente? Ô, Ricardo, 1 hora com a Hanna ou 15 minutos com o Daniel? Valeu, Ricardo. Obrigado. É isso aí. Bom, Hanna, a gente segue aqui com o BMC Stock, né, Hanna? Pois é, vamos seguir então. Agora a gente conversa com a nossa convidada. Hoje a gente tem a Aline Ismanioto, analista de agronomia da Plus Capital. Aline, já está conectada com a gente. Aline, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui no BMC Stock. Boa tarde a todos. Obrigada. Imagina, o prazer é todo nosso. O prazer é nosso. Vamos começar então a nossa conversa, né, falando agora da pandemia, né, que a indústria perdeu participação no PIB e o agronegócio ganhou ainda mais protagonismo nesse cenário. Qual é a importância do Brasil na produção de alimentos e também quais os desafios e perspectivas para os próximos meses? Claro. Bom, pessoal, obrigada, é um prazer estar aqui. Hoje, para mim, sempre é um prazer comentar a respeito do agronegócio, né? Minha paixão de vida, vamos colocar assim. E, de fato, a pandemia veio para surpreender a todos, né? A gente, infelizmente, foi uma situação muito atípica que o mundo inteiro viveu. Mas, em contrapartida, como a gente bem sabe, o agronegócio ainda, né? Se torna, ainda é o mais importante, vamos dizer assim, pelo menos a meu ver, negócio hoje que a gente pode colocar como mensuração assim, da nossa economia, principalmente se tratando do Brasil. Eu tenho, de fato, uma paixão por esse negócio justamente por conta da produção de alimentos. E justamente como você comentou, o PIB brasileiro, né, a gente sabe que basicamente a gente teve uma retração, obviamente, da economia como um todo, e dentro do nosso PIB, se a gente for olhar em termos de número, o agronegócio, ele representa aí dentro desse, se não me engano, foi no primeiro trimestre, a gente chegou a observar aí o agronegócio participando de 7% da nossa economia. Contudo, esse número ainda é subestimado, se a gente for analisar. Porque esse número, se a gente destrinchar ele, vai representar aí cerca, eu posso dizer, em termos de números percentuais, 25%. Porque a gente tem toda uma cadeia, né? Da serviços, da agroindústria, dos insumos, toda essa cadeia junta, vamos colocar aí, então, que o agro hoje representaria 25% do nosso PIB. E somado a essa questão da pandemia, a gente teve também um aumento do consumo de alimentos, até por conta, se a gente for pontuar aqui, a China foi muito importante nesse cenário, né, se a gente for colocar dessa forma, até por conta de uma estratégia de estoque de alimentos. A gente teve um cenário aí de China se tornando o maior importador de grãos do mundo. E, logicamente, o Brasil entrou nesse cenário como um grande exportador. E nessa dinâmica de pandemia, necessidade de segurança alimentar, somado a uma alta demanda, o Brasil teve aí o agronegócio sendo extremamente importante no cenário econômico mundial. Verdade, Aline. Aline, só antes de voltar a fazer uma pergunta para você, a gente recebeu uma informação aqui, só para complementar aqui a participação da Giovanna Locatelli, que agora há pouco ela falou sobre a Califórnia e sobre o derramamento de petróleo que aconteceu por lá. Ela passou a informação aqui para a gente agora que o governo da Califórnia acabou de declarar estado de emergência e que especialistas ambientais estão recolhendo aves cobertas de óleo para serem socorridas enquanto usam barreiras e uma força-tarefa para recolher esse óleo. A Giovanna está preparando essas informações, checando essas informações e daqui a pouco a gente traz completa essa cobertura que ela está trazendo dos Estados Unidos para a gente. Seguindo aqui então, Aline, até falando sobre algo importantíssimo do agronegócio, que o Brasil é o maior produtor e exportador global de soja, teve uma safra recorde no primeiro semestre. Já os embarques de milho do Brasil, eles estão diminuindo por causa da quebra de safra provocada por secas, geadas,
que o mercado interno vem sendo aquecido pela demanda das indústrias de carne. Eu queria saber qual que é a perspectiva para soja e milho nos próximos meses e como que a demanda chinesa ela pode impactar o setor agro brasileiro. Claro, muito importante a gente frisar isso, porque assim, dentro desses recordes de produção, né, de exportação, como você bem citou, a soja, ela realmente respondeu aí pelo nosso maior, vamos dizer assim, em termos de volume e receita, o maior produto, né, exportado pelo Brasil. O milho, a gente teve, infelizmente, esse ano, problemas, né, climáticos graves. O Brasil inteiro sofreu aí com secas, geadas, e de fato nossa produção diminuiu. Isso afetou, obviamente, a nossa exportação. A gente até aumentou a importação de milho, né, nesses últimos dias, justamente por isso. E agora, o que a gente tem observado, né? Por conta dessas valorizações nas cotações, por conta da demanda firme, somado a um estoque historicamente menor, obviamente as áreas de cultivo estão aí com projeções de aumento, tanto para soja quanto para milho, né? Sustentado principalmente por essa demanda. E a perspectiva é que isso permaneça porque a gente tem um crescente aumento do consumo de proteína animal. Obviamente, se a gente tem um aumento do consumo de proteínas, os animais, né, esse animal precisa ser alimentado e basicamente a ração ela é produzida através do milho e da soja. Então, o Brasil se torna um grande personagem aí, né, importante nesse setor. E a perspectiva, sim, é de que haja aumento de área de produção e que a gente também tenha um aumento na exportação de grãos, ou pelo menos a manutenção dos níveis atuais. A gente está com uma perspectiva, assim, de aumento, por exemplo, do Brasil produzir, só para a gente ter uma ideia, de soja, um aumento de quase 3% de área, que iria representar aí em torno de 40 milhões de hectares, e para milho também não é diferente. Então, se tudo ocorrer bem, né, vamos colocar assim, em termos de clima, em termos de disposição de insumos, a probabilidade é que sim, que o Brasil tenha novos recordes de produção e que tenhamos sim demanda para que a nossa oferta de grãos seja exportada, basicamente para a China, né? Principalmente, vamos dizer assim, o nosso principal market share hoje de exportação de grãos e também de proteína animal é a China. Aline, aproveitando isso que você acabou de falar do aumento de exportação de grãos, aumento de área, como você acabou de citar, a gente também vem enfrentando problema com falta de estoque. A gente não tem onde estocar tudo isso, que seria até melhor, até para fazer preço e tudo mais. O que faz nessas horas? Porque a gente até perde mercado com isso, né? Sim. De fato, muitos produtores acabam tendo que, em algumas situações, tirar, vamos dizer assim, o milho para poder trabalhar com a soja. E se, provavelmente, esse produtor não fez uma média de preços, não se protegeu de especulações, né, de oscilações de preço, basicamente esse produtor se vê numa situação de ter que tirar aquele grão para colocar o outro, né? Basicamente, em termos assim, resumidamente, seria isso. De fato, seria muito importante, né, logicamente, mais investimentos em infraestrutura para a gente ter uma condição de armazenamento maior e também uma condição de termos, né, vamos supor, como que eu posso dizer, uma cultura de proteção de preços, de oscilações de preços, né, para que o produtor possa trabalhar redeado. Isso também, logicamente, é super importante. E culturalmente no nosso país ainda poucos produtores têm esse hábito, né, de trabalhar aí com hedge de posições, né, em grãos, no mercado de commodities, mas seria basicamente algumas alternativas para auxiliar o produtor brasileiro. Mas por hora, nas condições que temos, de fato, se eu encontrar uma situação em que tenha que tirar aquele grão para pôr o outro, o produtor se vê obrigado a vender aquele grão naquele momento, naquela cotação específica. Perfeito. E hoje, né, nós estamos enfrentando a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Quais seriam, né, os possíveis impactos da chegada das chuvas? Você acredita que teremos uma mudança nessa crise?
Olha, sinceramente, dentro do que a gente vem observando, essa preocupação ela tem se tornado cada vez mais crescente, né? Esse ano a gente teve aí basicamente um ano com os menores níveis, né, de chuvas, e claro que para o agronegócio isso é extremamente preocupante. A gente tem até agora previsões de que possivelmente o Laninha vai interferir ainda mais, né, causando aí secas, principalmente no centro-oeste, no sudeste, e de fato é o que a gente vem observando, né? A gente vem observando, eu, por exemplo, sou natural do estado de Mato Grosso do Sul, e situações, né, que a gente vem observando por lá nunca se antes, não drasticamente como a gente está vendo agora, vem acontecendo. A agricultura, né, a gente vem investindo cada vez mais em tecnologias, né, tanto para do uso de fertilizantes, sementes, melhores cultivares, para que a gente possa, de fato, ter sempre tecnologias que nos ajudem a produzir mais em menor área e também com condições melhores de aproveitamento de água e produzir mais em menor quantidade de área. Então, basicamente, hoje a agricultura ela vem se preparando para a gente conseguir o melhor retorno do uso da água e do solo, né? Então, e também da preservação obrigatória de áreas de nascentes, né? De áreas com florestas e vegetações nativas, até por ser obrigatório por lei. Uhum. Legal. Aline, tem uma pergunta. Estamos sim. Aline, tem uma pergunta aqui do Wagner Gomes, aqui no nosso chat. Oi? Claro, porque parece que atrasou o áudio aqui, eu não estava mais ouvindo vocês, por isso que... não, atrasa só uns segundinhos, mas tá tudo certo. É o delayzinho, é o delay, mas não se preocupa, a gente tá aqui. Tá aqui, tá ouvindo, tá tudo tranquilo. O Wagner Gomes, ele tá perguntando aqui no nosso chat se há algum movimento no agro brasileiro em investir no processamento da soja e outros produtos para agregar valor nas exportações. Pergunta do Wagner. Sim, na verdade, isso é extremamente necessário, né? Mas ainda, confesso que dentro de tudo que eu tenho visto, ainda muito... É irrisório ainda comparado com os investimentos que a gente tem em relação apenas à produção do grão para exportação da matéria-prima. O que o Wagner comentou justamente, agregar valor nesse grão, né? Por exemplo, produzir o óleo, né? Agregar valor nessa matéria-prima para um produto beneficiado. Mas, de fato, ainda o nosso país, ainda a quantidade, vamos dizer assim, a qualidade de investimentos no setor ainda é pequena. Né? A gente ainda tem essa dificuldade. A gente exporta muito, por exemplo, para que a China faça isso. E ainda, de fato, não é suficiente ou ainda é irrisória, vamos dizer assim. Uhum. O que infelizmente é ruim, né? Não, pode falar. Não, vamos lá. E uma outra questão, né, que tem impactado o mercado é a crise energética global. Como é que esse movimento pode afetar as economias, assim, de um modo geral? Sim, com certeza. Inclusive, né, a gente tem observado aí o aumento do preço do petróleo, e o petróleo tem uma ligação direta com os grãos, até porque, né, soja e milho hoje vem sendo usado como biocombustíveis, né, a soja para diesel, o milho para o etanol. Então, obviamente, isso afeta diretamente. Se a gente tem, basicamente, vamos dizer assim, não que seja uma regra, mas basicamente a correlação do aumento das cotações de petróleo, né, a gente tem também um aumento das cotações dos grãos, até por conta de fretes marítimos, né, até por conta do uso de biocombustíveis também. Então, sim, a crise energética, ela de fato, ela é preocupante também para o mercado de grãos, porque é um fator que vamos dizer assim, dá sustentação para que os preços se mantenham ainda em alta, né? O aumento da crise energética como um todo, basicamente focando principalmente no petróleo, dá bastante sustentação para os preços das commodities também. Uhum, perfeito. Commodities agrícolas, né? Principalmente os grãos. Bacana. Aline, também, o Tima Marcondes perguntando aqui, a elevação dos custos na produção agrícola para a safra 21-22?
Sim, a gente tem aí, a gente vem observando, só para a gente ter uma ideia em relação ao aumento de custos, se a gente falar de números, obviamente eu vou tentar trazer os números aproximados. A gente teve aí um aumento de quase 140% nas cotações de soja e, por exemplo, para a gente ter uma ideia, a tonelada do KCl aumentou aí um pouco mais por 30%. Os fertilizantes como um todo. E não só fertilizantes, né, os agroquímicos, né, os defensivos agrícolas, as sementes. Então, assim, atualmente, apesar de a gente ainda ver uma margem, né, positiva, quando a gente compara com as cotações dos grãos, a gente observa também um aumento dos custos dos insumos, né, sejam eles, como eu citei, fertilizantes, defensivos, sementes. Então, sim, há uma perspectiva de que permaneçamos, né, com os preços ainda em alta desses insumos, até porque muitos deles são cotados em dólar. O Brasil é um grande importador de fertilizantes, de princípios ativos para a produção de defensivos. Então, sim, existe uma perspectiva de que a gente tenha a manutenção desses preços dos insumos em alta, ou até ainda, dependendo do câmbio de toda a conjuntura econômica mundial, até de aumento, né? A gente tem até visto aí preocupações com abastecimento de alguns insumos, especialmente de China e Índia, né? Já que algumas indústrias por lá estão parando, e isso traz uma preocupação para a safra, por exemplo, a próxima safra, sem ser essa, né? Na safra 22, 23, isso já levanta um alerta também. O que, claro, com certeza influencia os custos, né? Para o produtor. Aline, a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ela falou hoje que o setor agropecuário é o único que pode contribuir com a descarbonização ativa no enfrentamento das mudanças climáticas, mas que isso não deve comprometer a competitividade das cadeias produtivas nem a segurança alimentar que os produtos brasileiros ajudam a promover. E eu gostaria de saber o que você achou desse comentário feito pela ministra. Sim, sim. Eu de certa forma, obviamente, a gente tem que ponderar, né, fazer toda uma ponderação de todas as coisas, mas eu vejo como algo positivo. O agronegócio, sim, eu vejo que a produção de alimentos como um todo, ela, apesar da gente ainda sofrer, vamos dizer assim, algumas críticas, o agro brasileiro, ele é sustentável, sim, a gente tem a produção de alimentos retém bastante carbono, sim, então eu concordo muito com o que ela falou. Eu acredito que o mercado agro, a produção de grãos, a produção de proteína, ela é sustentável, então sim, faz total sentido, concordo com o que ela disse. Perfeito. E agora, né, queria falar um pouquinho sobre o café. Nós tivemos muitas perdas, né, com o frio esse ano e ainda por cima temos a falta de chuva. Nós devemos ter problemas com a safra, mas os especialistas afirmam que a chuva prometida para o sul e também para Minas Gerais pode gerar uma mudança. Como é que você avalia a situação do café nesse contexto? Olha, o café, o Brasil, inclusive, é um grande produtor e grande exportador de café, sou uma fã de café, né? E de fato, esse ano a gente teve um problema grave com a produção de café, principalmente por conta da geada. A geada não afetou só milho e soja, né? Afetou cana, afetou pastagem e o café é um deles. Os preços futuros do café aumentaram, né, mostrando essa preocupação com a falta de café no mercado, e o café tem um ciclo longo, né? Então, aquelas plantas, vamos dizer assim, que iriam produzir, elas, por exemplo, a colheita, ok, foi realizada, mas para elas produzirem de novo, por conta desse ciclo mais longo, o café é uma cultura perene, né? Ela leva um tempo a mais para produzir, então, com certeza, as safras seguintes vão sofrer, as produtividades brasileiras de café vão acabar sofrendo um pouco, justamente por conta desses problemas climáticos que a gente teve. Então, assim, eu não tenho mensurado o mercado de café, porque atualmente eu tenho acompanhado muito o mercado de milho, soja e boi gordo, mas dentro do que eu vi para o café, a perspectiva, sim, é de manutenção de preços em altas por conta dessa dificuldade de produção, né, causada aí principalmente pelas geadas. Mais pelas geadas em si do que pela própria falta de chuva, né?
E é uma situação que a gente ainda vai demorar para recuperar, né? Porque o café teve esse problema, a falta de chuva, ainda pode ser que tenha chuva agora vindo no sul e em Minas, mas ainda não é certeza de uma recuperação de safra, né? Como eu te falei, a gente está agora com algumas previsões de chuva, isso é positivo, né? Inclusive o Brasil vem semeando, por exemplo, soja, vem semeando o plantio, vem ocorrendo de forma bem rápida, né? Vamos dizer assim, a todo vapor, até por conta dessas previsões de chuva que vem aparecendo aí, mas assim, a questão do café, como eu te falei, né, o café, ele sofreu muito com a geada. A geada, ela de fato, ela queima a planta, matando a célula, aquela planta da folha, impedindo que essa planta, por exemplo, continue seu crescimento, continue fazendo fotossíntese, continue assimilando nutrientes e ela morre de fato. E o café, ele leva um tempo maior, por ser uma cultura perene, né, diferente do milho e da soja. E esse tempo maior faz com que a gente tenha, então, obviamente, um tempo maior de recuperação. Então, agora, por mais que a gente tenha chuvas vindo, o que é positivo, não seria o suficiente para a recuperação desses cafezais, pelo menos não nesse curto prazo, vai levar um tempo a mais. E então, por esse motivo, a gente, consequentemente, tem uma oferta menor de grão e, por conta de uma oferta menor, as cotações tendem a se valorizar. Aline, tem uma pergunta aqui do Peter Santana, aqui no nosso chat, que ele fala o seguinte: Aline, você vê essa falta de chuvas ou uma alta demanda do exterior gerando uma crise de abastecimento no Brasil? Não, eu não vejo, mas é óbvio que é importante a gente ficar atento. O que acontece? A falta de chuvas, obviamente, a agricultura é totalmente dependente de chuva, sem chuva a gente não vai produzir. Claro, isso é fato. Senão, né, a gente viu isso agora na nossa safrinha de milho. O Brasil tinha uma perspectiva de produzir aí mais de 80 milhões de toneladas, isso não aconteceu, justamente por conta da soma de seca e geada. Fato, não tem como produzir se não tem água, né? Óbvio. A gente está, de fato, com uma demanda internacional global, uma demanda global por alimentos. Mas, assim, eu não tenho uma perspectiva negativa, né, ou pessimista sobre a produção agropecuária brasileira. Eu tenho uma perspectiva muito positiva, até por conta do nosso aumento de área, até por conta do aumento do uso de tecnologia para a gente produzir mais em menor área, com também melhor aproveitamento de água. Então, eu não creio que isso possa gerar um desabastecimento, né, no Brasil, não vejo essa possibilidade. Mas é óbvio, né, se o clima não auxiliar, obviamente a produção cai. Né? Então, a agricultura é totalmente dependente do clima, é uma indústria a céu aberto. Então, mas não vejo essa perspectiva de desabastecimento, não. Até porque, como eu comentei, a gente está aí com aumento de área e aumento do uso de tecnologia, né? Então, não vejo essa perspectiva, não. Perfeito. E indo agora para o mercado mercado pecuário, né? A arroba do boi gordo voltou a ter queda acentuada nas principais praças de produção e também comercialização do Brasil. Sabemos que tem menos fêmeas nos pastos, pouca oferta de bezerros, né? Com isso, por que nós estamos enfrentando essa queda do boi no mercado? Basicamente, né, a gente vê agora nesses últimos dias, se eu não me engano, ontem completou um mês aí de embargo chinês. Nesse último mês, a China não importou do Brasil, né? Segundo justificativas por conta da doença, né, comumente chamada de mal da vaca louca. E a gente viu aí alguns casos registrados em Minas Gerais, Mato Grosso, e por conta disso houve esse embargo chinês, né? Em contrapartida, a gente viu agora nos últimos números da SESEX aí, o Brasil exportou números recordes de volume e receita de carne bovina, mostrando que outros países acabaram absorvendo. Então, se a exportação está batendo recordes, por que o preço está caindo, né? Eu acredito que basicamente isso está
muito alinhado ao nosso mercado interno, né, ao nosso mercado pecuário, o mercado interno brasileiro, ou seja, dentro do nosso país, o consumo interno representa aí 70% do mercado pecuário, a exportação seria 30%, e a gente sabe que a gente está vivendo um momento de crises, né, econômico, brasileiro em si, não conseguindo absorver os preços, né, os custos da carne. Então, o consumo de carne bovina no Brasil caiu muito. E somado a esse embargo chinês, que causa uma certa preocupação e apreensão, as cotações sofrem uma pressão de baixa. Só que se a gente for reparar, como você mesmo falou, a gente está aí com um nível histórico, vamos dizer assim, de retenção de fêmeas, até porque o preço do bezerro, né, se a gente for ver só esse ano, o preço do bezerro ele subiu um pouco mais aí, tá? O preço acumulado, variação acumulada, um pouco mais de 20%. E o boi gordo, da última vez que eu vi, estava com um aumento acumulado de 9%. Né? Então, assim, não acompanhou a relação um pouco, a relação está diferente, né? A relação de troca, boi e bezerro, e isso incentiva, então, a produção de bezerros, né? Então, por isso que a gente vê essa retenção de vacas. Quando a gente tem essa retenção de vacas, ou seja, a retenção de fêmeas, a gente também tem um menor abate de fêmeas, né? Um menor abate de fêmeas acarreta um menor número de animais abatidos. Então, a gente tem aí uma oferta também mais restrita de animais. Aí, somado a isso, a gente teve a seca, teve a geada, então o pecuarista está com seu custo muito alto, né? E a arroba mais valorizada. Então, tudo isso somado, né? Embargo chinês, mercado interno não consegue absorver, isso acaba gerando uma pressão baixista na arroba. Porém, né, existe uma perspectiva que nesse último trimestre haja um aumento do consumo, né? No mercado interno, até por conta da proximidade de final de ano, até por conta da gente ver aí maiores movimentações de pessoas, né, por conta da liberação de ir e vir, né até pela conta da vacinação. Então, assim, existe uma perspectiva de que o mercado interno volte a consumir mais carne e que talvez a gente veja uma valorização da arroba nesse último trimestre. Mas, obviamente, isso também depende, né, da volta da China, que ainda não se manifestou, né? Apesar da OIE aí ter declarado que os riscos são insignificantes, o Brasil cumpriu todos os protocolos, então não haveria justificativa para a China continuar embargando a carne brasileira. Você falou justamente sobre isso e eu queria até falar novamente sobre essa questão do mal da vaca louca, que completou agora um mês da proibição, né, da exportação, Sim. Né? Mas até o momento não há aí uma projeção oficial de quando a China vai reabilitar aí as importações do produto. Como é que fica então a situação do país? Fica por isso mesmo? Então, eu sinceramente até acho, né, contraditório, porque a gente vê a China aí nesses últimos 3 meses, se a gente for pontuar, vamos colocar assim em linha, né, do tempo, os volumes de carne importada pela China, carne bovina especificamente, nos últimos 3 meses, julho e agosto, foi mais de 100 mil toneladas, né? Aumentando aí de junho, aumentando para julho, aumentando para agosto. E, de repente, em setembro, a China parou, né? Até a gente sabe que esse tipo de doença que teve aqui, esse tipo de vaca louca atípica, ela se dá, esse tipo que aconteceu, né, se dá em animais mais velhos, e esses animais, eles não são direcionados para exportação, então, de fato, é um risco significante. Se for pensando assim, de forma coerente, não há motivos, né, de fato, para a China se manter fora. Mas, como eu comentei, apesar da China ter se mantido fora nesse mês de setembro, os números de exportação para o mês de setembro foram números muito bons, números recordes em termos de volume e receita, mostrando que o Brasil continuou exportando, mesmo sem China. Outros países acabaram absorvendo esses volumes, né?
Então, assim, só que por conta da China ser um grande consumidor, né, ser o nosso, vamos dizer assim, maior cliente, vamos falar dessa forma, isso acaba gerando preocupação e apreensão, né, e consequentemente causa uma pressão de queda nas cotações, né, as cotações futuras, e acaba afetando o mercado físico também. E como eu comentei com vocês, nosso consumo interno está muito baixo, o brasileiro não está conseguindo, né, absorver. E na outra ponta, infelizmente, o pecuarista também acaba ficando prejudicado, porque os custos de produção do pecuarista também aumentam, né? A gente estava aqui falando dos grãos, e para a suplementação animal, a gente também vai depender de milho, vai depender de soja, e o custo da ração aumenta. Consequentemente, essas adversidades climáticas, seca, geada, acabou com o pasto, então o custo para o pecuarista aumenta também, então a margem vai ficando cada vez menor. Então a gente está numa situação aí, sinceramente, um pouco difícil para a pecuária, né? Em termos de, tanto para a ponta final, falando do brasileiro em si, né, do consumidor final aqui no Brasil, e também para o produtor, para o pecuarista, né? China, sinceramente, eu não vejo coerência para ela continuar guardando a carne brasileira. De fato, não existe uma justificativa plausível para eles ainda continuarem com esse embargo. Há uma expectativa que agora, após o feriado, né, que está agora, o China está em época de feriado, há uma expectativa que após o feriado eles retornem às compras, né? Vamos esperar, vamos ver como é que vai se dar essa volta aí do feriado chinês. Vamos aguardar, que ainda tem muito para acontecer, mas realmente é aquilo que você falou, né, Aline? Não tem uma explicação lógica e ainda a gente ainda não encontrou uma explicação plausível sobre isso ainda, né? Mas vamos procurar. Plausível, né? Realmente não tem. De fato, é verdade. Não. Aline, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, uma entrevista muito boa, o pessoal aqui no chat agradecendo aí a sua participação também. Obrigado, e eu queria que você deixasse o seu recado ou sua informação, o espaço é seu. Obrigada. Também quero agradecer a todos que estão assistindo, agradecer a você, a toda a equipe da BMC, sou grata pelo convite. E quero, de fato, aqui agradecer ao agronegócio. Como eu comecei essa entrevista elogiando, né? Vou terminar também. Eu acredito que o nosso agronegócio ele é de suma importância, é um dos pilares da nossa economia. Nós produzimos, sim, com bastante responsabilidade. O produtor brasileiro é muito responsável, sim, na produção. E eu vejo a produção de alimentos como algo de respeito, algo sério, né? E temos boas perspectivas para o nosso país continuar produzindo mais, em menor área, com maior uso de tecnologia, cada vez mais sustentável. E dentro disso, a gente me coloca à disposição, se houver alguma dúvida, todos aqueles que tiverem interesse de conversar mais a esse respeito. E mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigado você mais uma vez, Aline. Com certeza a gente quer você de volta aqui para falar com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Gente, a gente conversou então com a Aline Ismanioto, que é analista de agronomia da Plus Capital, que esteve aqui conosco. Obrigado mais uma vez a Aline. E a gente segue com o BMC Stock, porque tem números do mercado nesse momento, e quem traz os números com aquele mapa bonito é a Hanna Beltrão, né, Hanna? Pois é, Dani, vamos trazer atualizações aqui para o nosso telespectador. Falando agora um pouquinho do mercado financeiro, né, do índice Bovespa, que está subindo nesta terça-feira, subindo 1,12% aos 111.632 pontos. O índice abriu aos 110.397 pontos, chegou aí a chegar aos 110.087 pontos e agora ele segue se recuperando, né, nesse pregão de hoje. Já no nosso mapa de calor, maior parte aqui das empresas e dos setores subindo, né? Em destaque aqui para Pão de Açúcar, subindo 7,47%. O setor de varejo também está figurando entre as maiores altas. A Mer3 Americanas S.A. subindo 6,44%. Lame 4 Lojas Americanas subindo 4,9%. Via Varejo subindo também 4,81%.
O setor de varejo dos bancos também estão entre as altas do dia. Santander subindo 3,25%, Bradesco subindo 3,2%, Banco Inter subindo também 2,82%. Banco Inter que ontem chegou a cair 12%, né? Hoje já reverteu o cenário. Exetec também do setor de construção subindo 2,18%. JBS também de frigorífico, né, subindo também no pregão de hoje, subindo 3,59%. E quem mais está subindo aqui? O setor de siderurgia também, que até sumiu aqui, né? Eu, como sempre, fico atrás aqui das empresas, está subindo bastante, é grande a movimentação, né, o volume de negociações nesta terça-feira. Já aqui nas maiores quedas, a gente tem Embraer caindo 3,28% e CVC também, né, seguindo o bloco de setor de turismo e viagens também, caindo bastante aqui, ó, cadê? CVC caindo 2,56%, Suzano Papel recuando 1,77% e a outra aérea que caindo também, Gol caindo 1,58% e Shopping também está caindo, ó, Iguatemi recuando no pregão de hoje. A gente, é claro, vai monitorando tudo e trazendo para o nosso espectador que está nos acompanhando desde cedinho aqui, né, Daniel? É isso aí, Ana. Daqui a pouco a gente vai trazer o Alex André. Eu só vou passar uma outra informação aqui. A gente já falou agora há pouco, mas é bom a gente dar uma reforçada, que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou agora há pouco um convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, preste informações sobre a offshore que possui no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O convite inclui o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também possui uma offshore, e os requerimentos partiram dos senadores Alessandro Vieira, da Rede do Sergipe, Jean Paulo Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e o Paulo Rocha, do PT do Pará. Após o acordo, a convocação foi substituída por um convite. Nesse caso, o ministro e o presidente não estão obrigados a comparecer, mas os senadores acreditam que ele virá porque sua situação é considerada delicada. A intenção é realizar a audiência no dia 19 de outubro. Paulo Guedes, a esposa e a filha são proprietários de uma empresa offshore que em 2015 contava com 9 milhões e meio de dólares, mais de 52 milhões de reais no câmbio de hoje. Apesar de a conta ter sido declarada e informada ao governo, os senadores querem investigar se o ministro tomou ações que beneficiaram a si mesmo, incorrendo em improbidade administrativa. A gente comentou sobre isso ontem no BMC Market. Daqui a pouco, às 2 horas, a gente tem também a participação do Alan Gani, do Alexandre Cabral, da Paula Moraes. Aí no BMC Market a gente traz esse assunto à tona novamente. Bom, então a gente vai para o Alex André, que traz agora os gráficos do dia. Alex, boa tarde para você. O que temos nas suas análises de hoje? Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. Sempre 10 gráficos, né, diários aqui que nós atualizamos, sempre falando um pouquinho de Estados Unidos, China, sempre para trazer uma leitura mais top-down para te auxiliar, você investidor, a sua tomada de decisão. Tá bom, Daniel? Então vamos começar aqui com nossos gráficos, né? Nosso primeiro gráfico de hoje é a grande preocupação, né, que é a famosa estagflação, né? Ou seja, o baixo crescimento da economia com uma alta, né, ou seja, uma perspectiva, né, alta de inflação, né? Então essa estagflação é essa leitura. A gente vai ver esse gráfico bem interessante, estagflação, né? Ou seja, é a pesquisa da palavra estagflação nas redes, né, na internet, no Google. Então a gente consegue observar que essa preocupação, que era praticamente zero ali, né, no começo ali de agosto, né? Então, ou seja, no começo de agosto para frente, começa a ter uma grande preocupação, voltando, né, às grandes discussões, lembrando que em torno ali de abril e maio também já tinham grandes números de pesquisa. A gente está falando aqui de números de pesquisa sobre a palavra estagflação, né? E tem uma estimativa do Google que esse número suba ainda mais, tá? Então, essa é uma das pesquisas. Claro que isso a gente não tem como tirar nenhuma conclusão em relação a investimento de forma geral, mas é uma curiosidade, ou seja, os americanos estão muito preocupados em relação à estagflação, ou seja, a economia não acelerar, ou seja, a economia, né, ter uma queda, né, ou seja, desacelerar, né, a sua velocidade e, ao mesmo tempo, a inflação subir, né, ou seja, subir ainda mais da média do que o mercado espera. Então, isso preocupa de uma forma geral.
e isso também é um ponto aqui também não só para o Brasil, mas também nos Estados Unidos, né, que é a grande proxy do mundo inteiro, né. Aqui agora no segundo slide, né, no próximo gráfico, é bem interessante, né, a perspectiva do terceiro trimestre, né, do PIB, né, de acordo com o Goldman Sachs, né, esse gráfico que ele colocou como perspectiva, né, dos principais países do mundo, né, o Brasil também está inserido nele. Tem duas principais perspectivas em relação ao percentual relativo em relação ao quarto trimestre de 2019, que a gente vê aqui nessa barra aqui de azul mais clara, e essa imagem aqui, né, vou dizer aqui, vermelha, que é o percentual relativo baseado nos anos de 2017 a 2019, né, a média do crescimento desses 2 anos, né, de 2017 e 2019. O que a gente tira de conclusão aqui nesse gráfico, né? O Brasil, comparado com o quarto trimestre de 2019, o terceiro tri vai ser 0 a 0, ou seja, não teve nenhuma queda, mas também não vai subir. O Brasil recuperou, ele está ali naquele ponto que a gente chama de break-even, ali no 0 a 0, ou seja, o Brasil ali, ó, é o único país que não cresceu, mas também não caiu, tá ok, né? Em relação à média, né, de crescimento de 2017 a 2019, que é esses pontos vermelhos aqui, a gente consegue entender, né, que é basicamente, né, o Brasil, em relação, né, a crescimento, o Brasil cresceu, né, comparado até mesmo com 2017, com 2019, mas ainda não superou, né, comparado ao quarto trimestre de 2019. Ou seja, alguns países já até superaram, tanto as duas médias, quanto 2017 quanto 2019, no caso que seria a Turquia, né, Taiwan e também a China de forma geral, né. Polônia, Índia, Coreia do Sul e Estados Unidos, né, também estão crescendo, né, comparado com 2019, são países aí, tanto que a gente fala aqui de emergentes, que no caso de Taiwan e Turquia, que são o primeiro e segundo lugar, que cresce acima da média, mas também temos ali logo à frente do Brasil a Rússia, e logo após ali atrás do Brasil, né, que representa a queda, né, comparado com 2019, quarto trimestre, a Alemanha, Austrália, França, Japão, Canadá, Itália, México, Reino Unido, Indonésia, Tailândia e Espanha, por último, amargando as piores quedas ali quando a gente fala de queda de PIB, Espanha, Tailândia, Indonésia e Reino Unido, seguido pelo México e Itália. Tá? Então, esses são os principais países. Lembrando, né, que também o Brasil tem um principal número, né, que os principais economistas colocam, que é a relação da dívida sobre PIB. Né, esse número tem aliviado, isso também tem melhorado em relação que a arrecadação federal tem sido recorde, né, ou seja, por hora, e tem uma preocupação que é a geração de empregos, também a inflação por volta, né, ou seja, quando a gente fala aqui todo envolto, né, em relação da cadeia produtiva, e também reflete claramente, né, quando a gente fala aqui em relação não só à volta do emprego, mas também investimentos diretos no país, que também, se a gente destrinchando esse número, a gente vê fluxo estrangeiro também, né, negativo no curto prazo. Mas no ano, quando a gente fala aqui no mercado de capitais, no estrangeiro, aí esse número ainda está positivo. Tá? Então tem diversas óticas para a gente enxergar tanto o PIB de forma geral, mas também investimentos, né, ou seja, que impulsiona a economia para frente. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho rapidamente desse gráfico também do Goldman Sachs, né, que é interessante. A gente fala aqui em relação às atividades, né, que tiveram a maior queda durante a pandemia, né, que são as atividades de transporte, entretenimento e hotéis e restaurantes, né, que a gente chama ali, que teve as maiores quedas, né, ou seja, dos setores comparado da pandemia. Então são alguns países, como a gente consegue observar, tanto na União Europeia como a Alemanha, Itália, França e Espanha. Também temos fora desse bloco, né, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul e também o México e Canadá. Olhando de forma geral, né, ou seja, nesse panorama aqui, a gente consegue enxergar, né, que em relação, desde 2019, né, no quarto trimestre de 2019, né, ou ali em novembro de 2019, usando o mesmo panorama para a gente comentar aqui, qual que teve a variação, né, ou seja, lembrando, comparado com 2019 até o momento, né, o Canadá que teve a maior queda em referente ao setor, né, de entretenimento, teve uma queda de mais de 40%, assim como o México também chegando próximo a 40%. Transportes também foi o segundo setor mais afetado na pandemia. E por último teve o setor, né, de food service, né, ou seja, o serviço, né, de food service foi menos afetado na média porque os restaurantes recorreram tanto a aplicativos, enfim, delivery, que isso amenizou os impactos de forma geral. Mas lembrando, alguns países já superaram até mesmo em relação com 2019, tá, o crescimento de entretenimento, que é o caso, né, da Nova Zelândia, né, ou seja, que não tem uma queda, teve até uma alta de mais de 10%, né, chegando ali a 15%, né, até mesmo no setor ali de alimentos, né, de food service, já chegou a superar mais de 20% de crescimento. Por hora também, União Europeia representando quedas ainda não recuperou, ou seja, na média,
né, a maioria dos países não recuperaram, né? A gente não fala preço de ação, né? A gente fala basicamente dos setores, né? Os setores de forma geral não se recuperaram. E o Brasil, né, aqui se a gente olhar de uma forma mais micro, né, tem flexibilizado ainda mais, os dados ainda, quando a gente fala de Covid, tem melhorado, né? Isso é um dado muito bom, né? Ou seja, quando a gente fala aqui de população totalmente vacinada, a gente chega ali em números próximos ali a 45% de forma geral. Isso vem melhorando ao longo do tempo, é um processo gradativo e vem cada vez mais sinalizando, né, que o setor de serviço e entretenimento tem cada vez mais um norte, né, tem um rumo cada vez um pouco mais otimista. Até mesmo a gente tem visto algumas notícias, né, não só, né, aqui na BMC News, né, no BMC Stock, que alguns fundos, né, algumas gestoras têm aí colocado como investimentos alternativos, investindo, né, ou seja, tanto em casas noturnas, restaurantes, ou seja, investimentos alternativos que podem, né, auxiliar também essa retomada à medida que esses setores, né, tiveram uma deterioração, né, do capital à medida que ficaram parados, né, ficaram fechados há muitos meses e agora tem uma oxigenação, como pode dizer, que o setor pode voltar ainda melhor aí nos próximos meses. É isso que a gente espera, né? Mas por hora ainda não voltou. Bom, agora esse gráfico da Bloomberg é muito interessante, que a gente destaca aqui, que a gente sempre fala desse long short, né? Esse famoso long short, ou seja, um setor, um índice comparado com outro índice, não, ou com algum setor. Nesse caso, a gente está falando do MSCI China, ou seja, o índice do Morgan Stanley da China, comparado com o índice do Morgan Stanley, né, MSCI Mundo, né, ou seja, o World. Né? Qual que é a diferença? Ou seja, a gente está comparando as ações chinesas com as ações globais. O que a gente tira de conclusão nesse gráfico? Essa linha vermelha retrata muito bem. A gente consegue ver o pior desempenho das ações chinesas comparadas às ações globais desde o ano de 2002, tá? Ou seja, as ações chinesas nunca caíram tanto comparadas às ações globais como agora. Lembrando que tivemos alguns drawdowns, né, relevantes, né, como 2018 chegou a cair um pouco mais de 10%, assim como 2015. 2012 caiu um pouco menos do que 10%. Também tivemos quedas ali em 2008, né, 2007, 2008, quedas também relevantes, né, da crise de 2008, a crise imobiliária, e também nos Estados Unidos, né, e por hora, quando tiver aqui a bolha do .com, né, entre os anos 2000 e 2002, também tivemos algumas quedas mais relevantes, né. Então agora, após ali em torno de 20 anos, né, tivemos uma queda muito maior, né, chegando a uma queda muito próxima dos anos 2000, que isso demonstra a real preocupação, inclusive não só a Evergrande, agora tem a Fantasia também, que é uma outra companhia também de real estate também, que deixou de pagar, né, a sua dívida, né, sua parcela da dívida de 200 milhões de dólares. Então isso traz mais uma preocupação à medida que vai abrindo, né, essa caixa preta de informações na China, né, que cada vez vai agravando a relação de preocupação por lá. Por hora, no curto prazo, a gente não tem grandes novidades, né, à medida que a gente está passando por um feriado chinês, que vai até o dia 7. Então, após o feriado, né, provavelmente o mercado deve ter aí mais algumas respostas para algumas perguntas que, por hora, né, a gente não tem aí como saber, até a medida que a gente está falando de China, né? Ou seja, a China a gente não tem nenhuma grande novidade, mas por hora as ações chinesas não vêm colaborando muito bem, à medida que até mesmo o setor de real estate, né, colabora com mais de 20%, né? Alguns economistas falando em torno de 30%, né? Ou seja, a relação do PIB chinês com o setor de real estate. Ou seja, tem uma preocupação muito grande e isso demonstra também a queda das ações chinesas comparado com as ações globais. Agora, nesse gráfico aqui é muito interessante também, né, quando a gente compara aqui os títulos de high yield, que a gente chama aqui de junk bonds, né, ou seja, os títulos podres, né, ou seja, os títulos que têm muito risco, ou seja, os títulos muito arriscados, por isso que são chamados de high yield, ou seja, que pagam um yield muito alto, porque tem um risco muito alto. Né, e esses títulos são marcados a dólar, né, então a gente consegue entender que está na mínima histórica desde 2014, né, de acordo com esse gráfico da Bloomberg, o que indica claramente a preocupação de crédito chinês, né, ou seja, à medida que a gente consegue ver uma queda em 2020 provocada pela pandemia, depois dessa recuperação conseguimos observar até mesmo a famosa recuperação em V, uma retomada muito rápida, chegamos até mesmo a registrar, né, níveis ali acima de 2019, ali começando no ano de 2021 entre janeiro e agora uma queda muito grande, lembrando que essa queda não é só agora, né, nesse último mês, observando, né, nos últimos 3, 4 meses já tem aí uma queda muito massiva. À medida, né, que tem uma aversão a risco, ou seja, os investidores eles deixam, né, de investir em títulos mais arriscados, né, na China, ou seja, os títulos high yield, e começam a alocar em títulos que têm a maior previsibilidade, até mesmo, a gente sempre fala aqui do título do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, que é o T10 americano, que é o pai de todos os títulos no mundo todo, né? Mas esse bond high yield tem um preço caído aí de uma forma muito, muito significativa, que reflete a crise imobiliária chinesa, como a gente pode dizer. Bom, agora nesse gráfico aqui é interessante, né? A gente sempre fala em relação
o percentual dos principais ativos, né? Ou seja, não só as Big Techs, mas as principais companhias que compõem o índice S&P 500. E ontem a gente passou essa novela toda, ou seja, a gente viu ali principalmente o Mark Zuckerberg perder ali 7 bilhões de dólares de sua fortuna pessoal. E quando uma ação como o Facebook, né, uma Apple, quando ela tem uma queda muito forte, inclusive o Facebook chegou a cair a 5%, qual que é a contribuição para o S&P 500? E esse estudo é muito interessante, que ele traz, né, um estudo, né, um backtest em relação a isso. Tá? Então a gente consegue observar em relação aqui a basis points, tá? Ou seja, quando a própria Apple, né, que é a maior companhia do mundo, né, mais de 2 trilhões de capitalização no mercado, ela caiu ali em torno de 58,5 bips, né, ou seja, basis points, a gente consegue entender que o S&P 500, né, tem a maior queda referente à queda das ações da Apple. Por hora, quais são as ações que fazem o S&P 500, na média, né, cair, né, ou seja, empurrar esse índice para baixo? Facebook, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, né, Adobe, também temos a Johnson & Johnson, PayPal e United Health, tá? Então as principais companhias. Lembrando, né, que as 3 últimas não têm um grande peso, né, no índice. E também para cima, né, ou seja, quais são os principais papéis que se beneficiaram, né, que tiveram um fluxo positivo. Se, por outro lado, né, os investidores venderam as ações de tecnologia à medida que o título do Tesouro de 10 anos, né, à medida com a preocupação com o shutdown americano ficou evidente, né, ou seja, as empresas de tecnologia são de capital intensivo, precisam, né, ter uma principal proxy em relação ao título do Tesouro de 10 anos. Se essa taxa sobe, as empresas precisam captar juros mais caros, ela vale menos. Então, tem uma queda maior. Inclusive, a Nasdaq foi o índice que mais caiu ontem, né, foi mais de 2%, comparado, inclusive, com o Dow Jones com o S&P 500, né? Então a gente consegue já traduzir por esse lado. Em relação, né, se esse influxo negativo vai para outros ativos, né, para outras ações que tem um fluxo positivo, né, ou seja, por hora puxa as ações para cima, que foram as ações da Tesla, né, que até reportaram também resultados, né, recentemente positivos em relação à venda de veículos, né? Ou seja, a gente está falando aqui uma contribuição de mais de 13 basis points, tá? Também temos a ExxonMobil. Também tem outras companhias como Bank of America, Morgan Chase, né, também a Chevron, ou seja, Wells Fargo e American Express. O que a gente traduz aqui? Que são papéis ligados ao setor de financials, ou seja, setores que, caso os juros subam, os casos também a taxa de 10 anos suba, os spreads de crédito aumentam, favorece os bancos, assim como o Brasil, né, se a Selic aumentar, é isso que tem a maior em relação à espera, né, do Banco Central americano, Jerome Powell, e realmente ele vai fazer esse tapering, ou seja, você vai reduzir os estímulos, como ele está dizendo, e realmente, né, num menor espaço de tempo, a gente não fala agora nos próximos dias, mas nos próximos meses, aumentar, né, seja, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, e isso, consequentemente, favorecer alguns setores, como o setor de energia. Inclusive, a gente vem falando aqui também nos últimos dias, né, no BMC Stock, que o índice, até mesmo o Goldman Sachs, né, de commodities, tem batido recordes e hoje bateu mais um recorde à medida que o Brent também tem superado a casa de $80. O gás natural, como eu falei ontem, que chegou a subir mais de 500%, chegou a subir mais de 10% hoje. Então são os ativos que vêm aí cada vez com um movimento, né, de inflação, como eu disse lá no primeiro gráfico do dia, que é a preocupação de estagflação, né, que isso impulsiona a inflação para cima. Então são as empresas de energia que vêm impactando positivamente, e também as empresas de banco, né, que a gente tem aqui. Só que a gente tem, no mínimo, 3 empresas, né, do setor financeiro. Contando com o American Express, nós temos 4 empresas do setor financeiro. Tá? Agora, no próximo gráfico, que é bem interessante em relação à expectativa da inflação, né, que continua alta. Né? Essa a gente consegue observar em relação à inflação do consumidor americano, né, ou seja, a expectativa por lá, é que nesse ano, né, fecha ali em torno, nesse ano para o ano que vem, né, ou seja, 2022, que fecha em 4,6%. Tá, em relação à inflação do consumidor, isso é muito alto. E quando a gente fala nessa linha vermelha, é a inflação dos próximos 5 anos, né, que está em torno ali de 3%. Então, para quem ainda não está acostumado, né, ou seja, quando a gente fala aqui de 3%, 4,5%, 4,6%, quase 5% de inflação nos Estados Unidos, isso é muita coisa. Tá? Ou seja, os Estados Unidos que tem ali uma relação, né, de não ter preocupação com inflação há muitos anos, né, a economia ela roda, a gente está falando da maior economia do mundo, ou seja, ela roda com uma inflação muito baixa, né? Ou seja, ao longo dos últimos anos, e agora esse crescimento vertiginoso preocupa e muito à medida até mesmo com a retirada dos estímulos do tapering, ou seja, a economia pode desacelerar no curto, médio prazo e a inflação continuar subindo, que esse gráfico também colabora com essa visão. Lembrando que essa é a expectativa do consenso do mercado para o ano que vem, nos próximos 5 anos, nos Estados Unidos. E esse gráfico aqui, né, que a gente chama aqui de earnings sentiment, né, ou seja, o sentimento de earnings, ou seja, o que o mercado espera, né, o consenso do mercado espera em relação ao lucro das principais companhias, ou seja, os earnings, né, das principais companhias, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né.
Por hora, se a gente está vendo que o mundo vai desacelerar, o que a gente tinha até falado no gráfico de ontem, né? Se a gente vê que o IPS, né, ou seja, o lucro por ação das companhias nos Estados Unidos sobe, à medida a bolsa também sobe. E se tiver o contrário, né, se a economia desacelerar, né, se os lucros forem menores do que os trimestres passados, o sentimento de earnings também vai cair. Então a gente vê nos Estados Unidos e no mundo todo acontecendo isso, tá? Essa é a expectativa no mercado. Então a gente tem aqui em relação a uma recuperação do Covid, né? Em abril até julho de 2020, recuperou bastante a recuperação a lucro das companhias. A gente vê nessa linha branca aqui o S&P 500, as empresas da Europa, né, o Stock 600 nessa linha azul mais escura. A gente vê a linha cinza aqui, o Topix, né, Japão. E temos aqui o Brasil, mas em menor parte, né, percentual menor aqui, que o MSCI. Né, então o Brasil está incluído aqui nessa linha azul mais clara. Então a maior queda de earnings é o Brasil, né, não só o Brasil, mas China, Índia, Rússia, Turquia, os países emergentes, que tiveram a maior queda, chegando até na linha de 0%, ou seja, não tem nenhum crescimento, mas nenhuma queda referente a earnings. Lembrando que no histórico nós tivemos um dado muito positivo de outubro até janeiro de 2021. Depois a gente ficou ali próximo do 0 a 0. Tivemos ali a gente pode dizer ali que teve um voo de galinha, ou seja, teve uma alta, mas voltou ali no 0 a 0. Não teve um grande relação de ganho em relação a lucro. Mas principais companhias como S&P 500, Stock 600, até mesmo Topix, né, que deslanchou, ou seja, chegou ali a subir mais de 40%, até bater ali 60%, né, de crescimento de earnings, agora desacelerando, devolvendo tudo, ficando ali próximo do 0 a 0, ou seja, todo mundo caindo, né, esse é o sentimento de lucro das principais economias do mundo todo, refletindo no mercado de ações. Tá? Se a economia vai cair, né, ou seja, se todo mundo pode cair, né, se pode ter essa preocupação com estagflação, a economia desacelerar, as companhias entregar menos lucros que estão aí no histórico, né, de acordo com os últimos trimestres, com essa recuperação econômica, que os investidores utilizam, né, ou seja, eles utilizam, né, um instrumento, né, no mercado que é o short, né, ou seja, eles apostam contra as companhias, né? E quando a gente fala aqui do notional, ou seja, o percentual dos ativos que estão short, né, ou seja, sobre o market cap, né, do S&P 500, a gente consegue observar que a maior parte do short está relacionado ali ao setor de financials e de real estate. Né? Ou seja, os investidores estão apostando na queda desses dois setores. Por hora, a gente tem aqui Industrials, né, com 13%, Materials, né, com 14%, Energy, 13%. A gente também temos aqui o Utilities com 10% e, por hora, os setores que têm o menor percentual de short é o setor tech, discricionário e também bens de consumo próximo a 1%, healthcare 11%. Então, esses principais setores que têm menor percentual de short. Não significa que vão cair, mas que são as apostas dos investidores americanos em relação, né, à queda dos últimos, que podem, né, pode acontecer, as principais apostas que a gente vê aqui em relação aos setores sobre o market cap do S&P 500, tá? E a gente tem aqui esse próximo gráfico, que é interessante, né? A gente sempre fala em relação da alta de juros, né? Caso tenha uma alta de juros nos Estados Unidos, se subir 50 basis points, ou seja, subir ali 0,5%, né, a taxa básica de juros, quais são os impactos no setor financeiro? Né, quando a gente fala aqui de impactos, né, de lucro, ou seja, os impactos positivos em relação a spreads nos principais bancos nos Estados Unidos e no mundo todo. E esse gráfico ele retrata muito bem isso. Tá? É um estudo do Morgan Stanley Research que fala aqui que o banco mais favorecido, né, é o Wells Fargo, né, que pode chegar a crescer a 7%. Também Bank of America e também temos outros bancos, né, como JP Morgan e também temos outros bancos, grandes bancos nos Estados Unidos. Tá? São os principais bancos, mas inclusive a gente consegue observar, tanto em suas devidas proporções aqui, a gente consegue observar que o Wells Fargo lidera também as principais altas em relação, caso tenha uma alta de juros nos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, o setor de financials está colocado ali cada vez, está numa lupa, né? Ou seja, os investidores estão colocando uma lupa, ou seja, uma preocupação de curto prazo, mas olhando mais para frente, né? Ou seja, caso isso aconteça, também pode favorecer os spreads, também aumento de carteira de crédito, uma demanda reprimida no mercado, assim como a gente observa no Brasil, mas isso também pode refletir em maior setor no setor financeiro. Tá bom, Daniel? Esses são os principais pontos. Muito obrigado aí, mais uma vez também, claro, a Hannah e todos nós aqui, também vocês que acompanham o BMC Stock de hoje. Valeu, Alex. Obrigado aí pela participação aqui no Stock, como todos os dias. Abraço para você, até amanhã. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu, e agora é contigo, Hannah. Pois é, Dani, a gente segue com mais informações aqui, né, falando um pouco agora sobre o Magazine Luiza, né, que em uma aposta, o Magazine anunciou a criação da sua marca própria, que vai produzir roupas, calçados e acessórios como parte da estratégia de marketing para o lançamento do marketplace da varejista.
A divulgação oficial do lançamento da categoria na plataforma da companhia terá o apoio de mais de 300 fornecedores da indústria e também mais de 20 mil comerciantes. Em 2020, o setor envolvendo 1,5 milhão de varejistas acumulou 152 bilhões de reais em faturamento no país, segundo dados do IPC Maps. Dani. É isso aí. O presidente do Banco Pan, Carlos Eduardo Guimarães, anunciou que espera formar a maior plataforma bancária e de e-commerce do Brasil com a incorporação da Mosaico, dona do Buscapé e do Bondifaro. O executivo lembrou que o Pan já vinha estudando a criação de um marketplace de e-commerce acoplado ao serviço financeiro. Com o negócio, ambos pretendem complementar a oferta de serviços aos 12 milhões e 400 mil clientes do Pan e aos 22 milhões de usuários mensais das plataformas da Mosaico. Em relatório sobre o negócio, a XP Investimentos disse ver como principal benefício para a Mosaico a oportunidade de venda cruzada com a base de clientes do Banco Pan, uma vez que este vai direcionar seus clientes para os sites da plataforma. E a Comgás, uma das maiores distribuidoras de gás canalizado do país, renovou o contrato com o governo de São Paulo por mais 20 anos. Veja os detalhes na reportagem. A concessão com vencimento em 2029 foi prorrogada no estado de São Paulo até 2049 e contará com aportes de 21 bilhões de reais. O processo entre a Comgás e o governo de João Dória, iniciado em 2019, teve apenas 3 meses de duração e foi prorrogado pela Justiça, que estendeu o prazo inicial dado pela agência reguladora, que era de apenas 1 mês. A decisão foi contra o parecer do Ministério da Economia e do setor de gás natural, mas, segundo estimativas do governo, milhares de novas oportunidades de emprego serão geradas nos próximos 20 anos, fomentando a economia e a renda do Estado. Indústrias consumidoras de gás questionaram os motivos da antecipação de 8 anos, além do fato de terem tido pouco tempo para analisarem as novas condições da concessão. Em nota divulgada ao mercado, a Comgás defendeu a prorrogação e antecipou investimentos na expansão da rede que favorece o consumidor ao resolver controvérsias sobre o contrato, além de alterar o índice de reajuste de tarifas. É isso aí, né, Hanna? E a gente já vai encerrando aqui o BMC Estoque de hoje. Eu continuo com o BMC Market. A Hanna volta mais tarde para o BMC Business, né, Hanna? Pois é, Daniel. Mais tarde, às 5h15, eu volto no BMC Business para a gente conversar hoje com a empresa M. Dias Branco. Então, eu espero todo mundo, hein? E você que está acompanhando, não sai daqui que tem muito jornal ainda pela frente, né, Dani? É isso aí. Valeu, Hanna. Beijo para você. A gente se vê amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.